Olá, pessoal, boa noite. Essa é a gravação da instrução do Projeto Brasil 1. Antes de iniciar a apresentação do questionário propriamente dito, eu quero falar alguns casos aqui, algumas situações com vocês. Vamos começar pela anotação dos pontos, tá? Na cota que vocês vão estar recebendo, ou que já receberam, tem o número do ponto ali. Então, quando for solicitado no questionário a anotação do número do ponto, por favor, anote corretamente. Se você não fizer isso, você vai estar fazendo entrevista no ponto de outra pessoa e vai atrapalhar essa outra pessoa, porque ela não vai conseguir fazer as entrevistas dela lá. E as suas, por sua vez, está sendo feito em ponto errado, está errado isso aí. Então, preste atenção na anotação do ponto, tá? Isso tem dado muito problema para a gente, tá bom? Com relação ao rolamento do mapa, a gente sempre começa o mapa pelo canto superior esquerdo do quarteirão e vai sempre para o lado direito, tá? Então, você vai bater numa casa e vai tentar realizar a entrevista ali. Não conseguiu? Bate na próxima, bate na próxima, bate na próxima, até realizar a entrevista. Realizou entrevistas, pula 2 casas e bate nela e assim por diante até a realização de outra entrevista. E assim, pula 2 casas e faz outra. Tá legal? Pode fazer no comércio? Você pergunta para já, no comércio em si, não. A menos que o dono daquele comércio, ele mora nos fundos do comércio, ou mora em cima, ou mora do lado, entendeu? Mas se ali somente é o comércio que ele vai lá, trabalha, fecha e vai embora para a casa dele, você não pode fazer isso com ele, porque a entrevista é domiciliar, tá? Então, é isso aí. Vamos começar, então, propriamente no questionário, tá? Vamos lá, apresentação do questionário. Ok, aí está o questionário, tá? Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sérgio, eu sou entrevistador da São Paulo Pesquisas e nós estamos fazendo uma pesquisa. Você poderia responder algumas perguntas? Próximo. Número do ponto, aquilo que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se eu for fazer, está falando para mim que o meu mapa é o ponto 3, preste atenção, quando eu digito 3, vai aparecer 3, 13, 23, 30, tudo que é ponto que tem o dígito 3 vai aparecer. Então, você tem que prestar atenção na hora de clicar em cima do seu ponto. Então, por exemplo, ponto 3, ou ponto 13, ou ponto 23. Muita atenção nessa anotação, tá ok? Próximo. Você tem título de eleitor? Tem que ter. Se não tiver, filtra entrevista, tá? Você mora nessa casa? Tem que morar. Se não morar, vai filtrar entrevista. Sexo masculino, feminino, idade de 16 anos para cima, se for 15 anos, vai filtrar entrevista. Então, volta. Próximo. Masculino, 15 anos. Próximo. Ele vai filtrar a entrevista, tá? Então, mínimo de 16 anos. O governo Lula está completando 1 ano e 6 meses de mandato. Na sua opinião, o governo Lula está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se regular, pergunte, regular mais para bom ou regular mais para ruim? Não sabe, é espontâneo. Falando agora falando agora não na atuação do governo todo, mas só da pessoa do presidente Lula. Você avalia o desempenho pessoal de Lula até o momento como sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se regular, pergunte regular mais para bom ou regular mais para ruim. Não sabe, é espontâneo. Pensando agora, desde o início do mandato do Lula até hoje, nesse 1 ano e 6 meses de governo, você diria que a sua vida e a da sua família melhoraram, pioraram ou está igual a antes? Se respondeu melhoraram ou pioraram, pergunte muito ou um pouco. Se respondeu que está igual antes, pergunte, e isso é bom ou é ruim? O que ele anotar, marca aí. Vou falar agora algumas áreas de atuação do governo Lula e gostaria de saber a sua opinião sobre cada uma delas. Você diria que
Preservação do meio ambiente da Amazônia. Melhorou, está igual a antes ou piorou no governo Lula? Não sabe, é espontâneo. Aumento de salário. Melhorou, piorou, melhorou, está igual a antes ou piorou? Não sabe, espontâneo. E assim por diante, tá, gente? Ó, política econômica, educação, preço de combustível, combate à inflação, criação de empregos, saúde SUS, segurança, política externa, preço dos alimentos. Pensando agora na atuação do Congresso Nacional, na sua opinião, os atuais senadores e deputados federais, os atuais senadores e deputados federais estão tendo um desempenho ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se regular, pergunte. Regular mais para bom, regular mais para ruim. Não sabe, espontâneo. Pelo que você sabe ou tem ouvido falar, como é a relação do governo Lula com os atuais senadores e deputados federais do Congresso Nacional? Ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Se regular, pergunte. Regular mais para bom, regular mais para ruim. Não sabe, espontâneo. Leia devagar. O governo federal precisa do Congresso Nacional para aprovar as suas propostas. Na sua opinião, as propostas que o governo Lula tem enviado ao Congresso Nacional, até o momento, estão sendo, na sua maioria das vezes, aprovadas, obtendo mais vitórias, ou estão sendo, na maioria das vezes, reprovadas, obtendo mais derrotas? Não sabe, é espontâneo. Você diria que os deputados e senadores do Congresso Nacional estão mais ajudando ou mais atrapalhando o presidente Lula a trabalhar? Não sabe, espontâneo. E o Brasil? Os deputados federais e senadores estão mais ajudando ou mais atrapalhando o Brasil? Também não sabe, é espontâneo. Na sua opinião, o presidente Lula deve ou não deve insistir em suas ideias e propostas, mesmo que com isso corra o risco de perder o apoio da maioria dos deputados e senadores e não aprovar suas propostas do Congresso Nacional? Deve insistir ou não deve insistir? Não sabe, é espontâneo. Pelo que você sabe, eu tenho ouvido falar, o presidente do Banco Central, Campos Neto, indicado no governo Bolsonaro, está ajudando o Brasil com suas decisões sobre as taxas de juros ou está prejudicando a economia do Brasil? Não sabe, é espontâneo. Leia devagar. Você já ouviu falar da PL do aborto, também chamada de PL dos estupradores, que foi apresentado na Câmara? Se sim, sobre esse assunto, você diria que está bem informado, mais ou menos informado ou pouco informado? Não sabe? É espontâneo. Esse projeto de lei pune de forma igual quem faz um aborto acima de 22 semanas de gestação, garantidos em lei, estupros e risco de vida da mãe, ao crime de assassinato e prevê pena de até 20 anos de prisão para as mulheres e meninas que realizarem a interrupção da gravidez. Sobre esse assunto, você diria que está bem informado, mais ou menos informado, um pouco informado ou não está informado? Não sabe, é espontâneo. Você diria que concorda ou discorda com a PL do aborto? PL é projeto de lei. Se concorda ou discorda, pergunte, totalmente ou em parte. Não sabe, é espontâneo. Mudando de assunto, na sua opinião, o governo do presidente Lula, de um modo geral, é forte ou é fraco? Leia cada item abaixo até a interrogação. Não sabe, é espontâneo. Está mais preocupado com lutas políticas ou está preocupado com os problemas da população? Não sabe, espontâneo. É organizado ou desorganizado? Trabalha, põe a mão na massa ou só faz propaganda? Está cuidando de pessoas como você e sua família? Não está cuidando de pessoas como você e sua família?
É competente ou é incompetente? É cuidadoso com as pessoas ou não é cuidadoso? É atento aos problemas do país ou é distraído? É próximo ou está ou é distante das pessoas? É o líder que você esperava que ele fosse ou ele não é o líder que você esperava? É presente ou é ausente? Continua defendendo o povo brasileiro ou não defende o povo brasileiro? Tem sensibilidade ou não tem sensibilidade? É forte ou é fraco? Como você avalia o desempenho do presidente Lula na tragédia do Rio Grande do Sul? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se regular, pergunte se regular mais para bom ou regular mais para ruim. Não sabe? Espontâneo. O lema do governo Lula é união e reconstrução. Na sua opinião, o governo e o presidente, na sua opinião, o governo e o presidente Lula estão ou não conseguindo fazer um governo de união e reconstrução do Brasil? Se estão conseguindo, pergunte totalmente ou em parte. Não sabe, é espontâneo. Leia devagar. Pensando nas realizações do governo Lula, você diria que o governo Lula, tem feito mais propaganda do que deveria; dois, tem feito propaganda na medida certa, nem mais nem menos; ou três, tem feito propaganda menos do que deveria fazer. Não sabe, espontâneo. Para você saber mais sobre as realizações do governo Lula, você diria que o governo Lula, deveria fazer mais propaganda do que está fazendo; dois, já tem feito propaganda na medida certa. Não sabe, espontâneo. Pensando na eleição para presidente de 2026, em quem você votaria hoje se o segundo turno fosse entre Tarcísio de Freitas e Lula? Nenhum branco Lula não sabe, é espontâneo. Em quem você votou do segundo turno da eleição para presidente em 2022? Em Bolsonaro ou em Lula? Nenhum branco e nulo não sabe, é espontâneo. Em quem você votaria se o segundo turno da eleição para presidente fosse hoje? Em Bolsonaro ou Lula? Nenhum branco nulo não sabe, espontâneo. O Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de maconha de até, no máximo, 40 gramas para uso pessoal. Sobre esse assunto, você diria que está bastante informado, mais ou menos informado, só um pouco informado, ou não está informado? Não sabe, é espontâneo. Você pessoalmente é a favor ou é contra a descriminalização de maconha para uso pessoal? A favor, contra, indiferente, não sabe, espontâneo. Pelo que você sabe, eu tenho ouvido falar, a prisão pelo porte de maconha para uso pessoal é injusta porque persegue e prende sempre mais pobres e pretos, mais brancos e ricos, ou é igual? Não tem diferença. Não sabe? É espontâneo. Você saberia me dizer algum nome de um ministro do presidente Lula? O que ele disser. Se ele não sabe, não conhece nenhum, bota não sabe. E se o que ele falar não tiver na lista, você coloca em outras respostas, tá? Então, vamos botar um aqui qualquer, clica um aqui. E um segundo nome. Não mostre o nome, é espontâneo mesmo, tá? Deixa ele falar. Até que ano da escola você estudou? Oitava série. Você faz algum trabalho remunerado? Se não trabalha, qual é a ocupação principal? Só estuda, é aposentado, é dona de casa ou é desempregado? Sim, está trabalhando. No seu trabalho principal, mostra o cartão de trabalho e leia as alternativas: funcionário público, assalariado com carteira assinada, assalariado sem carteira assinada, conta própria, regular, paga ISS, conta própria, temporário, bico freelancer, empregador mais de 2 funcionários ou auxiliar de família sem remuneração fixa. O que ele disser para você.
Agora eu vou ler uma lista de religiões para que você me indique qual é a sua. Resposta única. Leia até a interrogação, item 8. Não pergunte diretamente qual é a sua religião, tá? Se católico, pergunte praticante ou não. Então, vamos lá. Evangélico, umbanda, candomblé, espírita kardecista, católico. Aí o cara, quando você fala católico, sou católico. Mas é praticante ou é não praticante? Judaica ou outra religião, anote aqui. Acredita em Deus, mas não tem religião. É ateu, não acredita em Deus, é agnóstico. Tá? Somando o seu salário e outras rendas com o salário e a renda das pessoas que moram com você, de quanto foi aproximadamente a renda familiar em sua casa no mês passado? Mostra o cartão e deixa ele falar o que é. Aqui, gente, tem que anotar o nome da pessoa, tá? Se você não anotar, vai ser filtrado. Então, vamos lá. Teste da Silva, teste. Telefone fixo eu posso deixar em branco, celular eu tenho que ter. Mas se houver recurso, você vai colocar 99 99999, tá legal? E-mail também, a mesma coisa. Eu não preciso ter ele necessariamente, tá? Mas nome e telefone celular eu preciso ter. Se houver recusa, escreve recusa e escreve 999, tá legal? Bom, gente, é isso o que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem mensagem mandem mensagem no grupo, tá? Mandem mensagem para a Amélia ou mandem mensagem para mim, para a Lúcia, que a gente esclarece vocês, tá bom? E bom trabalho para todos e boa sorte, tá? Um abraço a todos.